que acontece depois da morte? Você já fez esta pergunta? Esta é uma pergunta que todos fazem. E qual é a resposta para esta pergunta? É sobre isso que eu vou estar falando e eu quero que você esteja comigo até o final, porque essa é uma questão crucial para a vida cristã. A questão sobre o que acontece depois da morte tem sido muito debatida ao longo dos séculos por teólogos, filósofos e estudiosos da Bíblia. A resposta a essa pergunta é de grande importância para a fé cristã. Sabe, ela está diretamente ligada à promessa da vida eterna e ao destino da alma. A Bíblia oferece uma série de ensinamentos sobre o estado da alma após a morte. E eu quero considerar aqui alguns pontos que eu entendo ser muito importantes. O primeiro é a morte física e o estado da alma. A Bíblia ensina que a morte física é uma separação entre o corpo e a alma. O corpo volta ao pó e a alma segue para um destino eterno. A morte é uma consequência do pecado, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3 e o verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. João Calvino, em sua obra Institutas da Religião Cristã, descreve a morte como a passagem da alma para a presença imediata de Deus ou para a condenação. Ele enfatiza que, para os crentes, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida em Cristo. Ele diz o seguinte: a morte dos santos é um sono tranquilo porque eles são recebidos na paz e no descanso de Deus, aguardando a ressurreição final. Veja, a compreensão de que a morte física não é o fim, mas a transição para a eternidade deve trazer consolo e esperança aos cristãos. A certeza de que a alma dos crentes vai para a presença de Deus imediatamente após a morte é uma das grandes promessas da fé cristã. Essa perspectiva bíblica, ela é muito importante ser compreendida. Em segundo lugar, o destino dos justos, a presença de Deus. Para os que creem em Cristo, a morte é a porta para a vida eterna na presença de Deus. Glórias a Deus! O Novo Testamento é claro ao afirmar que os crentes, ao morrerem, vão diretamente para estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, do verso 21 a 23, nós lemos Paulo escrevendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor ainda. Agora, Paulo escreveu também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, em seus sermões sobre a morte, enfatiza que a morte para o cristão é uma transição gloriosa. Olha o que ele diz: a morte não é o fim para o crente, mas o começo de uma eternidade de alegria com Cristo. Para o cristão, a morte é uma coroa, não uma maldição. Eu quero repetir isso. Para o cristão, a morte é uma coroa, não uma maldição. Os crentes podem viver com confiança de que, ao morrer, estarão na presença de Deus. Isso deve trazer paz em meio ao medo da morte e consolo em tempo de luto, sabendo que a vida com Cristo é
infinitamente melhor do que a vida terrena. Você precisa guardar isso, você precisa entender isso, você precisa carregar isso no seu coração. Em terceiro lugar, o destino dos ímpios, a separação de Deus. A Bíblia também fala claramente sobre o destino dos que rejeitam a Deus. Aqueles que não têm fé em Cristo enfrentarão a separação eterna de Deus, o que é descrito como condenação ou segunda morte. Mateus capítulo 25, verso 46 diz: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15 diz: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo." Esta é a segunda morte. "E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Jonathan Edwards, conhecido por seus sermões sobre o juízo final, descreve a separação de Deus como o maior tormento que um ser humano pode experimentar. No seu conhecido sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele afirma: aqueles que rejeitam a graça de Deus enfrentarão a ira eterna. O inferno é a ausência completa de qualquer misericórdia ou bondade de Deus. Guarde isso. O inferno é a ausência completa de qualquer misericórdia ou bondade de Deus. Essa realidade deve levar os cristãos a um senso de urgência quanto à pregação do Evangelho. O destino dos ímpios é um lembrete da seriedade da rejeição de Cristo e da importância de compartilhar a mensagem da salvação com os outros. Isso deveria preocupar você, a mim e a nós. O meu quarto ponto é a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição final tanto dos justos quanto dos ímpios. No final dos tempos, todos comparecerão diante do trono de Deus para o juízo final. Veja o que está escrito em João, capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso é muito sério. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 52, ele disse: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agostinho de Hipona, em sua obra A Cidade de Deus, fala da ressurreição dos mortos como o momento em que Deus trará justiça plena. O momento em que Deus trará justiça plena. Ele escreveu assim: a ressurreição será o ponto culminante do plano de Deus para a humanidade. Os justos serão glorificados, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação eterna. A ressurreição é a manifestação final da vitória de Cristo sobre a morte. A esperança da ressurreição deve moldar a maneira como nós, cristãos, vivemos as nossas vidas hoje, sabendo que haverá uma ressurreição e um juízo final. Os crentes devem buscar viver em santidade e obediência, aguardando com expectativa o retorno de Cristo e a renovação de todas as coisas. Meu quinto ponto a considerar: o novo céu e a nova terra. A Bíblia promete que, após a ressurreição e o juízo final, Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde os justos viverão eternamente com Ele. Esse será um lugar de perfeita paz, justiça e alegria, onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Veja o que está em Apocalipse 21, verso 1 e
a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Wright, em seu livro Surpreendido pela Esperança, ele fala da nova criação como o cumprimento do plano de Deus para redimir o mundo. Ele disse: a esperança cristã não é apenas sobre ir para o céu quando morremos, mas sobre a renovação de toda a criação. O novo céu e a nova terra são o destino final dos redimidos, onde viveremos em perfeita comunhão com Deus. A promessa de um novo céu e uma nova terra deve inspirar os cristãos a viverem com esperança e propósito. Sim, com esperança e propósito, sabendo que Deus está restaurando todas as coisas. Os crentes são chamados a serem agentes dessa renovação no presente, vivendo de maneira que reflita o reino de Deus. Permita-me dar uma parada aqui, abrir um parêntese, para que você faça algo que talvez não tenha feito ainda. Você já se inscreveu no meu canal? Você tem sido abençoado com estas ministrações, reflexões e respostas? Tem sido abençoado? Então, clique aqui embaixo no inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, olha só, 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal. Por quê? Por que você não se inscreveu no meu canal ainda? É fácil e não te custa nada além de 10 segundos. Clica aqui no inscreva-se, aí você ativa o sininho e clica na palavra todos. Pronto. Aí você já vai estar inscrito e recebendo as notificações do YouTube sempre que eu postar uma nova resposta, uma nova reflexão e um novo devocional. Faça isso agora. Isso. E Deus abençoe você por isso. Vamos concluir dizendo o seguinte: o que acontece depois da morte é uma questão central para a fé cristã. É sério esse assunto. A Bíblia ensina que a morte não é o fim, mas o início de uma nova realidade. Para os crentes, é a vida eterna na presença de Deus. Porém, para os ímpios, a separação eterna de Deus. A esperança da ressurreição e da vida no novo céu e nova terra deve moldar a sua maneira de viver, a minha maneira de viver. Deve moldar para que nós vivamos com muita confiança na promessa de Deus e com um senso de missão para compartilhar esta esperança com o mundo. Isso deve nos despertar a falar do Evangelho, a falar de Jesus na nossa família, para os vizinhos, na cidade, no trabalho. O teólogo John Piper resume bem essa esperança. A morte é apenas uma porta para a alegria eterna com Cristo. A morte é apenas uma porta para a alegria eterna com Cristo. Para os que estão em Cristo, a morte é ganho, porque nos leva à presença do nosso Salvador. Que nós possamos viver com os nossos olhos fixados na eternidade com Cristo. Eu quero falar com você que há muito tempo saiu da mesa da Santa Ceia. Eu quero falar com você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é o dia de você entender que nós precisamos viver a vida com sabedoria, como um discípulo de Cristo, cheio da esperança de vida eterna. Você hoje quer voltar para Jesus? Então, se você quer voltar para Jesus, coloca aqui: eu quero voltar. Pronto, eu quero voltar.
Se você está entregando a sua vida a Jesus, coloca aqui, ó, eu quero Jesus. Eu quero Jesus como Salvador. Eu quero Jesus como Salvador e Senhor. Eu quero Jesus como Salvador e Senhor. Escreve aí. Ok. Bom, se você está na presença de Deus, mas tem um pedido de oração, coloca aqui também. Todos escrevendo agora, todos. Se você não é ainda convertido ao Senhor Jesus, não entregou sua vida a Jesus, coloca aqui, ó, eu quero Jesus. Se você está voltando para Jesus, diga, estou voltando, estou voltando, estou voltando, ok? E se você tem um pedido de oração, coloca aqui também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, Pai querido e eterno, por esse tempo onde nós entendemos sobre o que acontece depois da morte, que nós possamos viver com essa esperança de uma vida eterna com o Senhor na Tua presença. Pai, agora eu quero orar por estes que estão voltando, este homem, esta mulher, este casal, esta família, que está se reconciliando hoje. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles, a bênção do perdão, da reconciliação. Purifica, perdoa os pecados, as transgressões, as iniquidades. Liberta, lava, faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Pai, eu peço que seja assim, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, faz isso, Pai, faz isso, Pai, em nome de Jesus, traz de volta, salva, liberta, restaura, reconcilia. Pai, eu oro agora por todos aqueles que estão entregando sua vida a Jesus e o reconhecendo como Salvador e Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Faz do coração deles morada do Espírito Santo. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E sobre todos vocês que estão comigo agora esteja a bênção do Eterno. E todos os nomes que foram colocados aqui com pedido de oração, que a graça de Deus os alcance com um milagre extraordinário. Não perca por nada o que eu vou falar amanhã. Eu vou trazer uma resposta amanhã aqui muito interessante de uma questão que você também tem muita dúvida, ok? Tem muita dúvida. Então, fique comigo. Não perca por nada a reflexão de amanhã. Olha, eu quero muito que você envie essa mensagem para pelo menos 3 pessoas. Posso contar com você agora? Pega esse link e manda para 3 pessoas. Faz isso agora. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.